Jeremias capítulo 51. Assim diz o Senhor: Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra aquele que arma o seu arco, e contra o que presume da sua couraça, e não perdoes a seus jovens. Destrui a todo o seu exército, e mortos cairão na terra dos caldeus, e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, pelo Senhor dos Exércitos. Ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Senhor de Israel, fugi do meio da Babilônia, e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Por isso as nações enlouqueceram. Num momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela. Tomai bálsamo para sua dor. Porventura sarará. Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a e vá, cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até ao céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça, a luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para a destruir. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia. Reforçai a guarda, colocai sentinelas e preparai as ciladas. Porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza, jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: certamente te encherei de homens como de pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. Ele fez a terra com o seu poder, e ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz. Grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos com a chuva, e tira o vento dos seus tesouros. Embruteceu-se todo homem, e não tem ciência. Envergonhou-se todo ourives de imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e não há espírito em nenhuma delas. Vaidade são e obra de enganos. No tempo em que eu as visitar, perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Tu és meu martelo e minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis, e contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e contigo despedaçarei o carro e o que vai nele, e contigo despedaçarei o homem e a mulher, e contigo despedaçarei o velho e o moço, e contigo despedaçarei o jovem e a virgem, e contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e contigo despedaçarei os capitães e os magistrados, e pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, à vossa vista, diz o Senhor. Diz o Senhor: eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, que destróis toda a terra, e estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio, e não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás numa assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra,
tocai a buzina entre as nações, santificai as nações contra ela, e convocai contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz. Ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como pulgão agitado. Santificai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitães, todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma assolação sem habitantes. Os valentes de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados, e os vaus estão ocupados, e os canaviais queimados, e os homens de guerra ficarão assombrados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha. Ainda um pouco e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio, como dragão me tragou. Encheu o seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. A violência que se me fez a mim e a minha carne venha sobre a Babilônia. Diga a morada de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Diga, Jerusalém, pelo que assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tornou contra ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montões, morada de dragões, espanto e assobio, sem um só habitante. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como filhotes de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida, e os embriagarei, para que andem saltando, mas dormirão um perpétuo sono, e não acordarão, diz o Senhor. Fá-los-ei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros com os bodes, como foi tomada Sesac, e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia um espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Tornou-se as suas cidades em assolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita nem passa por ela. Filho de homem, e visitarei Abel na Babilônia, e tirarei da sua boca o que ele tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Sai do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma por causa do ardor da ira do Senhor. E não se enterneça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouviu na terra, porque virá num ano um rumor, e depois, noutro ano, outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que visitarei as imagens de escultura da Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus transpassados cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre a Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair os transpassados de Israel, assim em Babilônia cairão os transpassados de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis, de longe lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém ao vosso coração. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, vergonha cobriu o nosso rosto, porque vieram estrangeiros sobre os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei as suas imagens de escultura, e gemerá o transpassado em toda a sua terra. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, de mim viriam destruidores sobre ela, diz o Senhor. O som de um clamor se ouve da Babilônia, e de grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor destrói Babilônia e fará
perecer nela a sua grande voz, e as suas ondas bramirão como muitas águas. Ouvir-se-á o ruído da sua voz, porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo, e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo. E trabalharão os povos em vão, e as nações serão para o fogo, e cansar-se-ão. A palavra que mandou Jeremias o profeta a Seraias, filho de Nerias, filho de Maséias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, à Babilônia no ano 4º do seu reinado, e Seraias era um príncipe pacífico. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, todas estas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraias: em tu, chegando à Babilônia, verás e lerás todas estas palavras, e dirás: Senhor, tu falaste a respeito deste lugar, que os havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, desde o homem até ao animal, mas que se tornaria em perpétuas assolações. E será que, acabando tu de ler este livro, o atarás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. Eles se cansarão. Até aqui as palavras de Jeremias.